Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 8 de setembro de 2023 e está confirmado: Cid delatou diretamente Bolsonaro. Antes da matéria principal, vamos ver alguns pontos que já indicavam isso. Por exemplo, coluna de Reinaldo Azevedo tem um importante trecho que é preciso ver. Se Mauro Cid tivesse poupado Bolsonaro, fazer delação por quê? Vamos à lei. E a lei é muito clara aqui. Identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. Revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. Prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. 4. A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas. Ele tem que preencher todos esses quesitos para poder fazer jus à delação. Agora que o Mauro Cid, como já foi amplamente divulgado, pediu liberdade provisória após delatar. E antes que se apresente a proposta, só cabe negar, lógico, como ele fez, como diz o Reinaldo Azevedo, mas o artigo 3º-B diz que o recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações. Então vamos ver. O potencial explosivo da eventual delação de Mauro Cid. Essa matéria serve para a gente ver o tamanho da bomba que explodiu em 7 de setembro. Inclusive, uma certa troça aqui é cabível. Em 7 de setembro do ano passado, Bolsonaro se disse imbrochável. Bem, a imbrochabilidade dele acabou ontem. Ele deve ter brochado feio. Testemunha ocular da aventura bolsonarista, Cid estava presente em diferentes momentos da vida de Bolsonaro, da mulher dele e de figuras importantes. Ele testemunhou tudo. Ele foi uma testemunha privilegiada. E aqui a bomba. A delação de Mauro Cid implica diretamente Bolsonaro. Em delação, Mauro Cid esclarecerá a participação de todos os envolvidos em investigações que miram Bolsonaro. Esse é realmente o único ponto em que ele podia conseguir a delação. Vamos entender aqui o que é que está acontecendo. O Mauro Cid teve inclusive negada a sua delação porque não tinha nada novo a apresentar. E foi dito a ele basicamente o seguinte: a única coisa que pode garantir uma anulação total da sua pena, porque realmente os crimes em que ele está envolvido são muitos e a pena prevista para ele é muito grande. E a única forma de escapar disso e de ser aceita a delação premiada seria denunciar Bolsonaro. Então vamos ver aqui a matéria. Com tratativas de seu acordo de delação premiada avançada, Mauro Cid vai implicar, porque não tem outra alternativa, diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro em seus depoimentos. Em posse do celular do ex-ajudante de ordens da presidência, a Polícia Federal só aceitou seguir com a negociação de um acordo se Cid relatar todos os fatos que pesam sobre ele, sobre Bolsonaro, indicando a participação de outros envolvidos. Ou seja, o acordo não se limita a apenas confessar seus crimes, mas a apontar o papel de todos os envolvidos, entre eles o ex-presidente, que, como diz nessa matéria aqui, tem que ser, veja bem, a revelação da estrutura hierárquica. Bom, o que é estrutura hierárquica? Estrutura hierárquica é a cadeia de quem manda.
O que manda mais, o que manda em segundo, o que manda em terceiro, o que manda em quarto, é por ali que vai. E o que foi dito a Mauro Cid, segundo essa matéria, é que ele teria que delatar Bolsonaro em seus depoimentos. Ele tem que implicar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro em seus depoimentos. E em posse do celular do ex-ajudante de ordens da presidência, a PF só aceitou seguir com a negociação de um acordo se Cid relatar todos os fatos que pesam sobre Bolsonaro. O tenente-coronel já prestou 3 longos depoimentos à Polícia Federal, mas isso é só o começo. Se a delação tiver o aval do MPF, já teve o aval da Polícia Federal, se tiver do Ministério Público e o Alexandre de Moraes homologar, ou seja, autorizar, ele vai ter que prestar muitos depoimentos para esclarecer todos os fatos do inquérito. Cid esteve nesta quarta-feira, não é, anteontem, no STF, para entregar o termo de intenção no qual se dispõe a delação premiada. Então aí realmente acabou, e a gente já dizendo que a prisão de Bolsonaro, que estava sendo prevista para meados do ano que vem, tem chance concreta de acontecer antes do Natal. E como se não bastasse, o Tribunal de Contas da União vai jogar uma bomba no colo do Bolsonaro. Técnicos do tribunal mapearam os presentes recebidos pelo ex-presidente e descobriram muita coisa fora de lugar. Uma investigação sigilosa concluída no TCU promete dar novos contornos aos escândalos. Os técnicos do tribunal descobriram 111 presentes que foram desviados ilegalmente. Em 4 anos, Bolsonaro recebeu 9.158 presentes, sendo 295 ofertados ao Brasil por autoridades estrangeiras. Nessa lista, 240 presentes de chefes de Estado que Bolsonaro levou para casa. E aí você vai me perguntar, minha amiga, meu amigo, como todo mundo está perguntando, mas é só escândalo que aparece contra Bolsonaro e ele não vai preso. Então vamos lá, acaba de surgir uma demonstração cabal do porquê a delação de Bolsonaro está demorando. Delação feita por conta de vontade prisão feita por vontade de prender acaba de mostrar que isso não adianta nada. A Lava Jato acabou de ser todinha anulada justamente porque as provas não eram suficientemente provadas. As provas não foram suficientemente provadas, que são provas contra os alvos da Lava Jato. E a Lava Jato, todo aquele esforço, todo aquele dinheiro, toda aquela publicidade já foi, na verdade, né, o Toffoli já fez isso, anulou de ponta a ponta. Então não adianta você jogar o Bolsonaro na cadeia por um mês, por uma semana, e depois ele sair de lá dizendo que a justiça comprovou que ele é inocente. Você entende, minha amiga, meu amigo? O fato é que é preciso ter provas cabais. E essa delação do Mauro Cid, ela complica a vida desse sujeito demais por uma simples razão. É o homem de confiança estrita dele. A delação de Mauro Cid contra Bolsonaro não deixa pedra sob pedra. E aqui a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos, ainda por cima, foi considerada ilegal pelo TCU. Esse é outro ponto que complica mais, e o que eu concluí aqui, o que eu fiquei sabendo, é que essa viagem pode ser entendida como uma tentativa de obstruir a justiça, de impedir que a justiça o pegasse. Quando ele viu que não tinha risco de ele ser preso, voltou ao Brasil, pelo menos imediatamente. Então, vamos ter paciência, porque é preciso colocar esse sujeito na cadeia e ele cumprir uma pena bastante dura para que se desestimule o surgimento de novos Bolsonaros. E o governo Lula
ainda não revelou, diz que não pode revelar os presentes que o Bolsonaro mandou o filho 04 roubar do patrimônio público. Outra bomba que vem por aí. Não para, é uma guerra nuclear. Sob suspense da delação de Cid, o bolsonarista tenta desmoralizar o 7 de setembro de Lula, dizendo que não tinha gente e tal, mas a questão aqui fica com a Michele Bolsonaro. Ela publicou nas redes sociais outro ataque ao sistema eleitoral, que inclusive já levou até muita gente para a cadeia. A Michele só não vai presa agora porque, pelo que ela fez ontem, colocou nas redes sociais que o público pequeno, não é? O público pequeno que ela afirma que havia no 7 de setembro é a prova de que a eleição foi fraudada. E, na verdade, o que diz essa matéria é que o 7 de setembro do Bolsonaro tinha financiamento de ruralistas trazendo ônibus lotados. Então, o governo Lula não usou o poder econômico e estrutural do governo do país para levar partidários para encher o desfile. Então, a Michele Bolsonaro ela está a cada dia se colocando numa situação mais difícil. Inclusive dizem que ela não percebeu ainda o tamanho do problema. E outro delator já deve ter delatado, porque o Alexandre Moraes concedeu liberdade para Max Guilherme. O Mauro Cid está pedindo liberdade agora. Então esse Max Guilherme aqui, assessor de Bolsonaro, ao receber liberdade, mostra que já negociou e já fez a delação. O governo demonstra harmonia com militares e surta a extrema-direita. O que se viu no desfile foi Lula, Bolsonaro e os militares totalmente entrosados. É um milagre do Lula, não é? Que ele realmente não para de fazer milagres neste terceiro mandato. O irmão da primeira-dama Janja é bolsonarista. Durma-se com um barulho desses. Publicitário Luiz Cláudio da Silva afirma que tudo foi obra de um hacker. E aí está aqui ele no Museu do Louvre, né, em Paris, e realmente essa é um tanto quanto surpreendente, né? Cunhado do Lula é bolsonarista. De Bíblia nas escolas, a obrigação de música gospel, evangélicos miram projetos que ferem Estado laico. Esse está cheio de projeto lá, querendo obrigar as escolas a obrigar os alunos a ler a Bíblia. E se o aluno for budista, por exemplo, como é que faz? Ele é obrigado a estudar a fé de meia dúzia de deputados? Então, realmente, isso desafia a Constituição, que prega que o Estado é laico, ou seja, o Estado brasileiro não tem religião. Por quê? Porque há muitas religiões e há cidadãos que pagam impostos que não têm religião nenhuma, e o Estado não pode obrigar você a aderir à religião daquele que estiver no poder, daquele que manda mais. E se você tiver um presidente budista ou espírita ou muçulmano, você vai ter que virar muçulmano? Eis porque o Estado laico é um direito da sociedade. E o Ministério Público divulga um fato surpreendente como um alívio cômico a tudo isso que a gente acabou de ver. Sabe o que ele diz, esse empresário? Que ele não quer ficar na cadeia, porque na cadeia tem muito preto e pobre. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.